Fala, pessoa linda, incrível e maravilhosa dessa internet. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo e na santa paz? Eu espero que sim. Meu nome é Ana Carvalho RP, eu sou a criadora do Social Media Thinking e deste maravilhoso canal que você se encontra. E hoje a gente vai falar sobre storytelling com dados. Saudades que eu tava de gravar um vídeo pra cá, meninas! Eu não tenho gravado tantos vídeos, tenho participado aqui do YouTube mais ativamente com os encontros que acontecem toda segunda-feira às 9 da manhã. Dá uma olhada nas playlists por aqui. Porque eu tenho me dedicado pra alguns projetos específicos que têm me demandado bastante tempo ao longo do dia, até por isso que eu tô gravando de noite também. E esses projetos, eles têm feito eu sair um pouco da minha zona de conforto, estudar um pouco mais sobre tecnologia, sobre inovação, sobre dados. E recentemente eu terminei de ler este livro aqui, que foi muito bom, que se chama Storytelling com Dados, um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócio. Ele é escrito pela Cole Nussbaumer, uma moça que trabalhou no Google, e esse livro é indicado para todo mundo que, assim como eu, precisa fazer muitas apresentações, precisa defender muitas ideias e que toma decisões baseadas em dados, que eu acho que é todo mundo que trabalha com social media, não é mesmo? Não é natural do ser humano contar histórias com dados, e a gente tende a usar modelos pré-prontos que existem no PowerPoint ou em outros aplicativos que você possa usar para fazer suas apresentações. E os dados, eles precisam contar uma história, né? Eles não podem estar soltos ali dentro, e é por isso, é a grande vantagem nossa como seres humanos, contadores de histórias, né, perante as máquinas. O livro é dividido em 6 principais lições. O primeiro é contexto, depois apresentação visual adequada, eliminação de saturação, atenção onde você deseja, pensar como um designer e contar uma história. E eu vou contar um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas lições. No início do livro, ela já começa falando sobre o contexto, como é importante, assim como qualquer outra estratégia de comunicação, você entender muito bem onde você está inserindo, com quem você está falando, quais são os objetivos dessa pessoa e o que você quer ensinar para aquela pessoa que você está apresentando alguma coisa. E ela traz um exercício que foi bem interessante, dividido em 2 etapas. A primeira é, antes de começar uma apresentação, você vai fazer um exercício assim. Se eu tivesse só 3 minutos para falar sobre isso, como que eu falaria? Aí você já vai trazer só o que é realmente importante, sabe? Você não vai ficar enrolando. E aqui você já evita ser prolixo. E para aprofundar um pouco mais esse exercício, ela também traz uma ideia de como que eu defenderia essa ideia em uma frase. O clássico resumir a ideia num tweet, né? A gente precisa muito fazer isso. Então esse é um exercício bem bacana para você ser direto ao ponto e conseguir guiar os objetivos e o contexto daquela apresentação que você tá fazendo. Depois a gente passa para um segundo capítulo, que é pra gente aprender a escolher o visual adequado. E quando a gente fala de visual, aqui são gráficos, e aqui a gente entra num mundo muito maravilhoso dos gráficos e dos dados, onde ela começa a trazer vários exemplos de todos os modelos de gráficos e quais são os mais adequados para cada coisa que você precisa falar. Ela fala, antes de mais nada, que se você só tem uma informação que você quer passar, uma informação que é relevante dentro daqueles dados que você está trazendo, ela indica que você trabalhe com a informação pura, tipo, sem gráficos, só traga em números, sabe, numérico. Tipo, 20% da população prefere alguma coisa, então traz 20%, não precisa trazer gráficos comparando nada, se você só quer falar sobre uma coisa. E aí ela divide as tabelas dos gráficos. As tabelas interagem muito mais com o nosso sistema verbal, enquanto o gráfico trabalha muito mais com o nosso sistema visual. O gráfico, então, ele é mais fácil da gente entender. A tabela é interessante você trazer quando você tem um público misto, né? Onde tem várias pessoas que têm interesses e informações diferentes. Você vai trazer um mapa de calor, se for o caso, quando você quiser dar alguma pista visual para alguma tabela. Por exemplo, se você vê uma tabela cheia de dados, onde não tem nenhuma corzinha chamando a atenção do teu olho para onde você vai olhar, fica um pouco mais confuso do que se você pintar uma tabela, sabe? Que vai direcionar o olhar da pessoa para aqueles numerozinhos que fazem mais sentido para você. Depois ela começa a descer para os gráficos e começa a falar sobre vários tipos de gráficos e por que eles e para que eles funcionam. Por exemplo, gráfico de linha, ela fala que dá a ideia de continuidade, né? Por exemplo, eu quero comparar janeiro com fevereiro, março, abril, e aí você vai fazendo um gráfico de linhas para conseguir comparar esses meses. Enquanto o gráfico de barras são mais rápidos, a gente consegue internalizar eles mais rápidos e funcionam mais para comparações de algumas informações. Daí ela começa a descer bastante sobre gráficos de barras, tá? E dentro dos gráficos ainda, ela deixa bem claro que ela odeia gráfico de pizza, porque é difícil a leitura, é fácil a gente se confundir. Ela também indica você evitar usar gráficos em 3D, porque isso também pode dificultar a leitura. O que a gente tá tentando aqui não é florear, né? Não é mostrar coisas lindas e incríveis, é a gente trazer dados que são realmente importantes para as pessoas e que vão ajudar a sua empresa e você a tomar boas decisões, né?
Dito isso, passando para os gráficos, a gente vem para a parte de saturação, onde ela fala que a gente tem que tirar a saturação das informações que a gente tem. Eu tenho certeza que você já se deparou com algum slide cheio de dados, sabe? Cheio de informação para tudo que é lado, que fica difícil você entender o que aquela pessoa tá querendo passar, sabe? Tenho certeza que você já passou por isso, e se você não passou, talvez você seja a pessoa que esteja fazendo isso com os outros. Cada elemento que tem dentro de uma apresentação, sendo principalmente uma apresentação de dados, ela exige esforço das pessoas para decupar aquilo, né? Para entender o que você está querendo dizer. Então, quanto mais elementos tiver ali, mais vai ser complicado para as pessoas entenderem o que você está querendo passar. Então, ela defende muito essa ideia que você tem que colocar apenas o que é essencial dentro de uma apresentação. E, nossa, eu concordo completamente com isso. Para mim foi aliviante, assim, ler ela falando sobre isso, sabe? Parece tipo, ai, amiga, me dá um abraço aqui, eu te você tá com o teu escopo da tua apresentação, ela fala pra você tentar identificar o que é um sinal, que é um sinal informativo, e o que é ruído. Tudo que for ruído, você pode tirar da sua apresentação, aquilo que não tá trazendo nada informativo, sabe? Aí ela começa a falar do design. Ela fala que um design bom, ele é imperceptível, enquanto um design ruim, meu amigo, fica na cara que aquele design é ruim, né? Causa um estranhamento, fica ruim pra gente. Você vê quando um design é feio. E aí vem uma parte do livro que eu amei, que ela dá um passo a passo da dessaturação. É incrível, assim, é uma experiência muito legal, porque ela pega um gráfico que aparentemente tá legal e começa a dar várias dicas de coisas que a gente poderia eliminar daquele gráfico. Então ela fala, por exemplo, você vai conseguir ler muito melhor se você fizer isso, isso e aquilo. Daí vem a imagem do gráfico e você realmente consegue ler muito melhor, sabe? Vou colocar a primeira e a última imagem só pra vocês terem uma ideia de como ficou diferente. Mas ela vai dando passo a passo de tudo que ela foi tirando desses gráficos, sabe? E você fica falando, nossa, realmente ela tem razão, ficou muito melhor. Então é uma experiência muito bacana, sabe? Porque parece que ela tá adivinhando, sabe? O que você tá pensando. Foi uma experiência bem legal a leitura desse livro. Depois vem o capítulo da atenção, né? Que é pra gente focar a atenção naquilo que realmente importa. Você vê um monte de número? Eu vou mostrar aqui pra vocês pra facilitar a minha edição depois. Tá vendo? Ela mostra primeiro esse aqui, ó. Um monte de número, um colado no outro. É difícil você prestar atenção dela. Falar, encontre os números 3 nesses números aqui. Fica muito mais difícil do que se você der uma pintadinha. Dá pra ver aqui que os 3 estão pintados? Não sei se vai dar pra ver aí. Não sei se vai dar pra ver. Mas aqui ela pintou os 3. E aí ficou bem mais fácil da gente enxergar, sabe? Então esses tributos pré-atentivos é você chamar a atenção para aquilo que importa. Ela fala quais são os atributos em texto, quais são os atributos em gráfico. O texto é tipo, sublinhado, negrito, não sei o que, para que serve cada um deles. E ela fala sobre os dos gráficos também, que é basicamente trabalhar mais as cores. E ela traz uma coisa também bem interessante, que é o cuidado com as cores para as pessoas que têm daltonismo. Você se preocupa com isso? Eu me preocupo, eu já me familiarizei um pouco com isso, porque a pessoa que fez a identidade visual do Social Media Thinking é uma pessoa daltônica, então eu sempre tive um pouco mais de contato com isso, mas ela traz isso que eu acho bastante importante e relevante. Ela fala que 8% dos homens e cerca de 4% das mulheres são pessoas que têm o daltonismo, então a gente precisa usar as cores com sabedoria, evitar usar o verde e o vermelho, que são as cores que os daltônicos confundem mais. Ela disse, na experiência dela, que ela prefere sempre trabalhar com o azul, que o azul tem bom contraste com preto, com cinza, que funciona bem, e ela prefere usar, ela defende muito também, e não ficar usando muitas cores, sabe? Ao invés, se você quer trazer um mapa de calor, por exemplo, ao invés de trazer um monte de cor diferente, traz tons diferentes da mesma cor, sabe? Vai ficar mais fácil das pessoas entenderem os dados, internalizarem tudo e tudo mais. Ela fala bastante sobre texto, né? Sobre como que a gente pode deixar o texto mais atrativo, mais visualmente atrativo. E ela fala também bastante sobre alinhamento de elementos, como que funciona o nosso olhar, né? Que a gente sempre olha primeiro na esquerda, no topo, então a informação principal tem que estar ali, e a gente vê as coisas no formato de Z, de zigue-zague. Então a gente tem que ter cuidados com esses elementos e a ordem como você está colocando as coisas para que a informação seja mais facilmente absorvida. No capítulo Pense como um Designer, ela fala bastante sobre isso. Aí sim a gente entra pro capítulo do storytelling de fato. O storytelling tá lá no final do livro. Antes de entrar numa reunião, não entra despreparado, sabe? O ideal é que você se prepare a história que você quer contar. Daí ela traz elementos do teatro, por exemplo, de você dividir a sua apresentação no momento de preparação, conflito e solução. O momento de preparação
preparação, ou seja, o início da sua apresentação, você precisa ter em mente que aquela pessoa que tá te observando tá pensando, por que eu devo prestar atenção nisso? Por que isso é pra mim? E o Kiko, né? E o Kiko? O que é que eu tenho a ver com isso? Então você precisa ter isso em mente, de entender muito bem o público com que você tá falando e trazer o porquê que aquilo é importante pra eles. Depois vem o meio da história, né? Que é onde você precisa mostrar para as pessoas como que a realidade poderia ser. Você pode contar uma história projetando, né, uma perspectiva positiva de como que esse conflito aí que a sua empresa tá passando poderia melhorar e tudo mais. Você pode trazer exemplos, você pode trazer dados, você pode trazer referências, você pode trazer ideias. E depois você vai passar pro final da apresentação, né? Você tá apresentando seus dados e tudo mais, que é o momento onde você vai chamar para ação, trazer o CTA, né? O Call to Action. Você vai sempre terminar com uma chamada para ação. Você não vai chegar numa apresentação só com um monte de dados sem propósito, sabe? Você precisa chamar para uma ação. O que a gente vai fazer agora? Quais são os próximos passos? Nossa, no Social Media Thinking eu falo muito sobre isso. Dá uma olhada no vídeo sobre resultados, que eu vou deixar aqui em cima. Eu falo muito sobre isso. Que é dar os próximos passos, sabe? Não joga só dado na cara das pessoas. Eu não quero só ler dado porque eu termino a apresentação e eu fico assim, tá, e aí, sabe? Que nem os peixinhos do Nemo no final do filme. Tá, e agora? Não, chama pra uma ação, mostra que você entendeu, que você codificou os dados, que você entendeu o que aqueles dados estão querendo dizer, mesmo que a sua leitura não esteja completamente correta, mas você chamar as pessoas pra uma ação, pelo menos vai instigar uma conversa, sabe? Alguém vai trazer um outro ponto de vista e aí vocês vão conseguir chegar juntos a uma solução. Falo bastante, né, meninas? E pra finalizar, ela fala sobre estruturas narrativas, então você pode contar essa história nessa ordem cronológica, de início, meio e fim, ou você pode também começar pelo fim, né, já trazendo o seu call to action, e isso vai depender de com quem você tá falando, sabe? Se é um público que você já conhece, que já te conhece, já confia em você e só quer saber logo o que tem que fazer, você pode começar com o CTA, olha, eu acho que a gente tem que fazer isso. E eu vou falar pra vocês agora o porquê. Daí você explica um pouco mais com os dados, ou você pode contar essa história na ordem cronológica, se é um público que ainda não te conhece, não confia tanto em você assim, sabe? E ela também fala sobre a diferença de uma apresentação ao vivo e de uma apresentação escrita. Numa apresentação ao vivo é mais fácil você defender determinadas ideias, né? Porque você vai ter espaço para conversar com as pessoas, entender as reações, mas também você tem que estar preparado para perguntas, para pessoas que podem perguntar outras coisas, podem desviar o assunto, enquanto numa apresentação escrita, você precisa ser um pouco mais detalhista na sua apresentação, colocar os dados, colocar o CTA tudo direitinho. O título de cada slide pode contar essa história para as pessoas, sabe? E daí é importante que esses títulos desses slides tragam mais ações do que descrições dos dados, né? Então você pode, se alguém é muito, sei lá, muito ocupado para ler e tal, pode só ler os títulos dos seus slides que ele já vai entender o que cada coisa quer dizer. E ela encerra o livro assim, claro que tem muitos detalhes que eu não trouxe aqui pra você ler, né? Leia esse livro, ele vale super a pena. Ela traz ela fala de design, ela fala de storytelling, ela fala de gráficos com uma linguagem super fácil e eu super indico pra você que trabalha com planejamento, que trabalha com análise de resultados, que tá aí captando dados das redes sociais. Eu espero que você realmente faça isso. Eu vou deixar o link dele aqui pra você comprar, se você quiser. A gente tem encontros aqui no canal toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, aonde eu faço o debriefing da Amanda Refs, que eu envio pra você toda sexta-feira com as novidades da semana do mundo das redes sociais. Todos os links vão estar aqui embaixo. E o Social Media Thinking vai ter uma turma. Eu vou abrir, não sei se vai ser... Peraí, como é que eu vou falar sobre isso? O Social Media Thinking vai ter uma novidade sobre ele ainda esse ano, tá bom? Eu vou deixar o link pra você se pré-inscrever nele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê em breve. Beijo, beijo e tchau, tchau! O que será que você tava aprontando, hein, Punk? Dá oi pra galera ali. Dá oi. Oi, povo, tudo bom? Eu sou o dono desse canal.